Como explicar o termo trindade? É possível fazê-lo? Precisamos entender corretamente este termo. E este vídeo irá ajudar você a analisar melhor a terminologia trindade. Hoje nós vamos entender o que é e o que significa a trindade. Aliás, precisamos muito entender o conceito de trindade. Afinal, ele é um dos princípios basilares da nossa fé. Iremos aqui citar neste vídeo muitos textos bíblicos que provam definitivamente a existência da Trindade. Existem várias imagens que tentam explicar a Trindade, porém nós não vamos colocar essas imagens aqui para não infringirem direitos autorais e acabar prejudicando o vídeo. Mas nós vamos falar sobre os movimentos heréticos e aqui é muito importante, porque nós estamos trabalhando nesse primeiro trimestre de 2025 sobre defesa da fé, apologia. Nós vamos trabalhar os movimentos heréticos que negam a Trindade e também quais são os seus falsos ensinos. Aliás, ensinos estes presentes ainda no dia de hoje. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma honra imensa ter a sua companhia aqui conosco. Nós estamos vivenciando o primeiro trimestre de 2025 e o tema é espetacular: defesa da fé, apologética. A nossa revista Lições Bíblicas, classe adulto, da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, traz este tema para o debate: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares, que, dentre outras funções, é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. É ministro do Evangelho, comentarista das nossas revistas Lições Bíblicas e ainda autor de diversos livros, inclusive Manual de Apologética Cristã, ou seja, pastor Ezequias é um grande apologeta. E hoje nós vamos trabalhar mais um assunto extremamente importante, um assunto caríssimo à nossa fé: Trindade. Vamos juntos? Vamos para mais um vídeo aqui no Ensino e Palestra. Lição número 4. Deus é triuno. Nosso texto áureo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. A nossa verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá em Mateus, capítulo 3, versículos 15 ao 17, depois no capítulo 28, versículos 19 e 20. A primeira parte fala sobre o batismo de Jesus, uma importante passagem bíblica que prova a existência da Trindade. Aqui nós temos a Trindade em uma mesma cena. Em um mesmo evento, a Trindade está presente nesta primeira porção. Na segunda porção bíblica, na nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui a comissão de Jesus: ensinar, batizar em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É importantíssimo você ler, é importantíssimo você fazer uso dessa leitura, seja na sua Bíblia ou seja na sua revista, mas essa leitura bíblica em classe, ela é fundamental para nós entendermos a nossa lição de hoje. Nós vamos então iniciar com o nosso primeiro tópico: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Primeiro subtópico: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Segundo, evidência no Antigo Testamento. Terceiro, revelada no Novo Testamento. Qual a definição de Trindade? O que significa o termo? Trindade vem do grego trias, três, e do latim Trinitatem, grupo de três pessoas. A expressão Trindade, na verdade, é uma contração de triunidade. A expressão Trindade, em sua forma grega, foi pela primeira vez utilizada por Teófilo. Já, na sua forma latina, foi usada primeiramente por Tertuliano. A Bíblia e a Trindade. Você já deve ter ouvido falar que a Trindade não é mencionada na Bíblia. A palavra Trindade, o termo Trindade, não é mencionado na Bíblia. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
e uma das passagens que nós acabamos de citar aqui na nossa leitura bíblica em classe é bem visível. E nós vamos citar outras passagens aqui na nossa leitura bíblica em classe. Temos essa primeira passagem, mas outros textos nós citaremos aqui na Bíblia para que você entenda que Trindade ela está na Bíblia. O termo Trindade, a palavra Trindade, o vocábulo Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade em si faz parte da Bíblia Sagrada. E a ausência dessa expressão Trindade na Bíblia é um argumento usado à exaustão para negar a sua existência. Um dos grupos que mais utiliza-se dessa argumentação são os nossos amigos testemunhas de Jeová. Para começar, eles não entendem Jesus como um Deus, assim como o Pai. E quem nega a existência da Trindade apoia uma doutrina herética que não corresponde à realidade mostrada nas Sagradas Escrituras. Não encontramos a nomenclatura Trindade na Bíblia, mas o seu conceito é bíblico. Ao longo das Escrituras, nos deparamos com essa realidade. E nós, de novo, iremos citar aqui várias passagens que ratificam a plena existência da Trindade. Por fim, negar a Trindade, pelo fato de ela não constar na Bíblia, é, convenhamos, um argumento muito raso. Porque se assim fosse, outras doutrinas, outros conceitos também não poderiam serem atestados, deveriam ser negados. Pelo mesmo motivo, não estarem escritos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a palavra Bíblia, a própria palavra Bíblia não está na Bíblia Sagrada. A palavra milênio também não está na Bíblia Sagrada. A palavra encarnação de Cristo, o texto encarnação de Cristo não está na Bíblia Sagrada. Mas na Bíblia nós encontramos a palavra de Deus, nós encontramos o milênio, é um estudo sistemático, é um estudo que faz parte da escatologia. Nós encontramos a encarnação de Cristo. Então nós temos a plena certeza que, assim como nós podemos provar essas três doutrinas da Bíblia, do milênio e da encarnação de Cristo, também podemos provar a Trindade. E quem argumenta que não existem, também vai se deparar com a realidade que, embora não existam os termos grafados na Bíblia, eles estão presentes nas Escrituras Sagradas. Nós temos a doutrina da Trindade. Segundo alguns eruditos, existe uma diferenciação entre Trindade e a doutrina da Trindade. A Trindade corresponde ao Pai, Filho e Espírito Santo, como um só Deus, manifestado em três pessoas distintas. A chamada doutrina da Trindade é a tentativa humana de explicar como esse fenômeno ocorre. E diga-se de passagem, essa é uma das doutrinas mais difíceis de se explicar e de se entender, se não for a mais difícil delas. Nós trazemos aqui nesse estudo a nossa contribuição para tentar clarear o conceito, sem a mínima pretensão, e eu não posso ter essa pretensão, de esgotar o assunto. Um assunto tão vasto, um assunto tão complexo, um assunto debatido à exaustão por muitos séculos. Compreender a Trindade como algo real, como algo factível, é de extrema importância para nós. Nós cristãos temos a Trindade como um dos alicerces da nossa fé. A doutrina da Trindade consiste em um esforço humano para mostrar o que ela é. Quais as suas distinções? Quais as suas semelhanças? Como agem no universo? Como agem em nossas vidas? Nós usamos então a nossa racionalidade, a nossa inteligência, para tentar explicar de uma forma inteligível o que ela realmente é. Mas aí nós chegamos no teto da nossa limitação humana. E a limitação humana é um grande fator complicador nessa missão. Conforme Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A doutrina da Trindade, ela é exposta e defendida desde os primórdios da igreja.
Uma clara prova disso é o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Este Credo Niceno-Constantinopolitano é uma profissão de fé que foi estabelecida a partir dos resultados de dois concílios, o de Nicéia, ocorrido em 325, e o de Constantinopla, que ocorreu na cidade que tem o mesmo nome, ali em 381. Lá em Nicéia, na cidade de Nice, um concílio que fora convocado pelo imperador Constantino, e depois lá na cidade de Constantinopla um outro concílio. E aí criou-se o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele quem falou pelos profetas. Esse é o credo que até hoje está alicerçando a fé cristã. Trindade, monoteísmo ou politeísmo. Monoteísmo, quem acredita em um único Deus. Politeísmo, quem adora vários deuses. Por não ser encontrado o termo na Bíblia, muitos grupos, quando se fala da Trindade, dizem que na verdade as pessoas que estão defendendo a Trindade defendem o politeísmo, ou seja, defendem vários deuses, acreditam em vários deuses, oram a vários deuses, trabalham sob a perspectiva de que existem vários deuses. Na verdade, isso não está correto. Aliás, nada mais errado. Nós que cremos na Trindade, não cremos em três deuses, mas nós cremos em um Deus, subsistente em três pessoas distintas. Entenda, tem a pessoa do Pai, tem a pessoa do Filho e tem a pessoa do Espírito Santo. Eles têm as suas características, eles têm as suas funcionalidades, eles têm as suas vontades, eles têm as suas personalidades. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os três correspondem a um único Deus. Nós cremos na Trindade e não cremos em três deuses. Ora, se nós cremos em um Deus, logo nós somos monoteístas. O mestre Claudio Honor de Andrade, em sua obra Dicionário Teológico, traz a seguinte definição para o termo. Eu acho muito interessante essa definição do pastor Claudio Honor. A Trindade, segundo ele, é a doutrina segundo a qual a divindade, embora uma em sua essência, subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são iguais em substância e nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Existem três palavras hebraicas para o nome Deus. El, que é o tanto usado para Deus ou para divindades. É usado para o Deus dos judeus e também usado para, por exemplo, deuses dos cananeus, deuses estranhos, por exemplo. Então, divindade, El. Temos Eloá, o nome de Deus. Temos Elohim, que é plural, a expressão de Deus. O Elohim é utilizado quando se refere a uma manifestação em conjunto da Trindade, como, por exemplo, façamos o homem à nossa semelhança. Ali façamos Elohim. Fala de Deus, Deus Elohim, Deus no plural. Ou o homem é comum de nós, Elohim. Desçamos e confundamos, Elohim.
Então, aqui nós temos Deus falando no plural. Deus não diz, vou fazer o homem. Não, façamos o homem. Deus não diz, o homem é como eu. Não, o homem é comum de nós. Deus não diz, vou descer e confundir. Não, Deus diz, desçamos e confundamos a sua língua. Então, Elohim é o plural da expressão Deus. E nós já iremos explorar esses textos aqui que nós acabamos de citar. Temos ainda no hebraico o tetragrama, que significa o conjunto das 3 letras, Yahvé, YHWH. Esse é o nome de Deus na língua hebraica. Significa aquele que é, ou ele é, ou o eu sou. Quando Deus fala para Moisés, diga que o eu sou te enviou, ali está falando Yahvé. Diga que Yahvé te enviou. Em português, quando acontece a ocorrência desse tetragrama, porque são 4 consoantes, a Bíblia utiliza então Senhor, com todas as letras em maiúsculo. Em hebraico não são utilizadas vogais, apenas consoantes. Então, para facilitar a leitura, utiliza-se por alguns grupos o tetragrama, digamos, modificado ou traduzido. Aí tem Y-A-H-W-E-H, Yahvé, para facilitar a leitura. Já em grego, o nome de Deus é Tel. Tel significa divindade, significa Deus. E assim a Septuaginta, ela utiliza o nome Deus, Tel. Apesar de não existir a expressão desse fenômeno, Trindade, a sua ação é revelada em algumas passagens. E aqui nós queremos citar algumas passagens onde se prova cabalmente a existência da Trindade. Na criação, por exemplo, ele disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também na expulsão do homem da mulher ali do paraíso, Gênesis 13, 22. Então diz o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Na construção da Torre de Babel, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. No chamado de Isaías, Isaías 6 e 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Deus está falando no singular. E quem há de ir por nós? Deus está falando no plural. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. No batismo de Jesus, Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração de Jesus, também Mateus, capítulo 17, versículos 2 ao 5. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Jesus também falou da Trindade, em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho feito. Na grande comissão, também Jesus fala da Trindade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo e a Trindade. Paulo cria piamente na Trindade e fez menção dela. Quando estava em Mileto, reunindo ali a liderança da igreja de Éfeso, ele dá a seguinte instrução, e essa instrução nós percebemos claramente nela a presença da Trindade. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus, e quando fala o sangue de Deus,
na verdade, está se referindo, logicamente, ao sangue de Cristo, que encarnou para morrer pela humanidade. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo menciona a Trindade como fator de bênção para a igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Judas e a Trindade. Em sua carta, Judas também faz citação da Santíssima Trindade. Aliás, ele faz algo impressionante. Ele traz a Trindade para a nossa prática de vida e em contraste com a vida eterna. Olha só como ficou o texto de Judas, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A Trindade, ela é vertical ou horizontal? É Pai, depois abaixo o Filho e depois abaixo o Espírito Santo? Não, ela é horizontal. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe uma hierarquia entre os membros da Santíssima Trindade. Não existe maior nem menor. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas um servil de Deus Pai e Deus Filho. Não existe isso. Se você pensa assim, tire isso da sua cabeça. Não é Deus Pai maior que Deus Filho e maior que o Espírito Santo. Não é Deus Filho maior que o Espírito Santo ou maior que o Pai. Não. É o mesmo poder. Ambos têm o mesmo poder. Ambos têm a mesma substância. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lado a lado. Então a Trindade ela é horizontal. A Trindade não tem hierarquia. Deixe bem claro isso na sua mente. Não existe hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, com a mesma substância. E nós precisamos deixar isso muito claro, muito nítido. Não existe qualquer conflito ou diferença de interesses entre as três pessoas da Trindade. Mas como explicar a Trindade? Aí é que a coisa complica. Como explicar a Trindade? E isso tem sido um grande enigma. Na verdade, muitos chamam de o mistério da Trindade. E essa é a palavra utilizada, e essa é a palavra correta, mistério. Por mais que muitos se esforcem para operacionalizar essa equação, para equacionar essa operação, utilizando símbolos ou figuras em geral, o certo é que a nossa mente humana é muito limitada para um alcance tão grande quanto a Trindade. Embora saibamos que todos os esforços humanos que tentam ilustrar o que é a Trindade sempre são muito limitados, sempre são muito vagos. Mesmo assim, eu vou citar aqui alguns conceitos ou simbolismos que tentam explicar a Trindade de uma forma que nós possamos compreender melhor. Mas claro, mesmo assim é muito limitado. Por exemplo, muitos comparam a Trindade como o Sol. Então o Sol é a Trindade. Quando você consegue enxergar o Sol em si, o astro, embora o contato direto com ele, com seu esplendor é praticamente impossível, esse é o Pai. E para enxergar a glória de Deus, Moisés teve que virar de costas, ou seja, é inatingível. Então, por isso o Sol. Bem interessante esse paralelismo aqui. A luz que emana dele, o que de fato nós enxergamos, é Jesus, o Filho. E o calor que nós sentimos na pele é o Espírito Santo. Esta é então uma figuração da Trindade. Uma outra figuração, a água. A água é uma só e representa a Trindade. Mas ela está presente em três estados distintos. Podemos dizer que sólido é o Pai, estado líquido o Filho e estado gasoso o Espírito Santo. Então são comparações que tentam explicar o que é a Trindade. O grande teólogo Agostinho de Hipona costumava dizer: não dizemos três pessoas porque queremos, mas porque não temos alternativa. Chegando aí ao nosso segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. O unicismo, a verdade bíblica. O unicismo. Essa doutrina é muito conhecida hoje em dia. Ela está presente inclusive na mídia, repartindo espaço com as doutrinas ortodoxas que professamos.
a grande visibilidade dessa doutrina é espantosa. O maior expoente que defende essa doutrina é o grupo musical Voz da Verdade, que tem uma imensa penetração no mundo cristão. Suas letras não fazem necessariamente, no meu entender, apologia à doutrina unicista, mas mostra sutilmente o posicionamento unicista. Mas como o pastor Ezequias Soares escreve em seu livro Em Defesa da Fé Cristã, não existe nada novo debaixo do sol, e muitas antigas heresias se apresentam com uma nova aparência. E a doutrina hoje conhecida como unicista já era amplamente divulgada em tempos remotos. O seu nome era monarquianismo. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema aqui no nosso terceiro tópico que está chegando. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, uma reflexão bíblica, a posição oficial. Mas o unicismo, ele tem início, então, em uma doutrina chamada monarquianismo. Esse movimento surgiu depois da metade do segundo século. Segundo alguns, o tema monarquianismo fora cunhado por Tertuliano, que polemizava com esse grupo, discutia, debatia com ele, porque eles criam uma única pessoa da Trindade. Então, Tertuliano disse, já que vocês creem que existe apenas um soberano, então vocês são monarquianismo. E monarquianismo vem de monarca. Monarca é quando o governo está nas mãos de uma única pessoa, um rei, por exemplo, faraó no Egito, imperador em Roma. Esse movimento era dividido em dois grupos distintos. Primeiro, monarquianismo dinâmico. Monarquianismo dinâmico ensinava a ser Jesus filho de Deus, mas por adoção. Já o monarquianismo modalista, e aqui nós queremos deter um pouquinho mais nele, Jesus Cristo era apenas uma manifestação temporária do único Deus. Eles não negavam a divindade de Jesus, não negavam a divindade do Espírito Santo, porém negavam a distinção entre as pessoas da Trindade. Os principais defensores dessa teoria eram Noeto, Prásias e Sabélio. Noeto, natural de Esmina, ensinava que Cristo era o próprio Pai, e o Pai nasceu, e o Pai padeceu, e o Pai morreu. O Pai fez todas as etapas da salvação. Já Prásias foi discípulo de Noeto. Sabélio, por sua vez, ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três faces que agiam na história. Não três pessoas distintas, mas três aspectos de um único Deus. Um Deus com três faces. E essa doutrina de Sabélio ganhou tanta notoriedade que foi conhecida por sabelianismo e se propagou por cerca de, 100 anos, um século, ali em Roma, Ásia Menor, Síria e Egito. Um século com essa doutrina. E a igreja combatendo essa doutrina. Em 263, Dionísio de Alexandria enfrentou pessoalmente Sabélio e derrotou o sabelianismo. Então, depois desse embate, o cristianismo passou a combater cada vez mais essa heresia até expurgá-la definitivamente da história. E aí nós temos uma herança monarquianista. E hoje são representados, esse grupo, pelos unicistas. Os unicistas de hoje são os monarquianistas do passado. Uma mesma heresia com uma nova roupagem. E eles se diferem do cristianismo em 4 pontos básicos: a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a fórmula batismal e o significado do batismo. Sobre a natureza de Deus, eles ensinam que o nome de Deus é Jesus. E eles têm um texto bíblico para isso, Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os, preste atenção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Note que o texto não fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, mas somente em nome do Pai. Então, com essa interpretação rasa e discriminatória, eles dizem então que Deus é Jesus. Um outro texto que eles gostam de usar é João 10:30, onde Jesus fala: eu e o Pai somos um. Mas esse texto, ele não afirma
que Jesus é igual ao Pai, como sendo a mesma pessoa. Esse texto afirma que Jesus é igual ao Pai em atributos e substância, o mesmo poder, a mesma onisciência, a mesma onipotência, mas não a mesma pessoa. No grego, que está aqui, eu e o Pai somos um, esse é um gênero neutro. Portanto, fala de um único Deus e não uma única pessoa. O texto alude ao fato de serem duas pessoas distintas que, junto com o Espírito Santo, constituem um único Deus. Um outro texto bíblico, também no Evangelho de João, que fora utilizado por Sabélio lá atrás para tentar ratificar os seus ensinos e hoje é utilizado pelos unicistas, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 12, versículos 44 e 45. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E esse é mais um texto que alude à comunhão entre pai e filho, a comunicabilidade entre ambos. Jesus não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa, mas o mesmo Deus. Um outro ponto que divergem os unicistas do cristianismo, como nós falamos aqui, um dos 4 pontos, os 4 pilares, é o batismo. Os unicistas defendem o batismo como algo que deve ser feito somente em nome de Jesus. E mais, defendem que a prática batismal é essencial para a salvação. E eles utilizam o que está lá escrito em Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, um texto de fácil compreensão. Aqui Lucas não está testando uma fórmula batismal. Presta atenção, aqui não é a fórmula batismal. Ele está, sim, fazendo a invocação do nome de Jesus. Porque os apóstolos pregavam em nome de Jesus, curavam em nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus. Tudo era feito a partir da autoridade dada por Jesus a eles. E esse batismo também era uma demonstração de autoridade. Autoridade de Jesus para purificação e salvação. Mas a verdadeira fórmula batismal só poderia vir da parte de Jesus. E ele deu essa fórmula lá, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal. Nós temos que estar sempre preparados para defender a nossa fé perante esse e todos os demais grupos heréticos. E eu quero deixar para você, no final do nosso vídeo, o texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Eu digo que é o texto áureo da apologética cristã. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-os todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos defender a nossa fé. Vamos defender aquilo em que acreditamos. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele. Se você gostou do canal e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, esteja conosco aqui para ajudar este canal a crescer e nós, com certeza, continuaremos trabalhando para o reino de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.